Quando Ele nos chama para alguma coisa, Ele também nos capacita. Esse é o seu chamado, ser um adorador no Espírito. Deus não erra. Aquele que te chamou vai te capacitar. Abriu. Puxa, gente, que alegria estar aqui com vocês. Que coisa boa, né? Quero agradecer aí a liderança, a Karina e, né, todos que estão à frente pelo convite. Me sinto muito honrada de estar aqui com vocês. E eu trouxe algo de manhã, eu estava pensando o que compartilhar com vocês. E ontem à noite, o Senhor me pediu para eu estar compartilhando com vocês as minhas últimas reflexões, né? Eu estou fazendo o meu doutoramento, uma parte dele aqui na USP. Então, toda semana eu estou nessa cidade aqui. Então, passo meu dia lá na USP e como o Senhor tem me falado ali. Um lugar... Não é uma igreja, né? Muito pelo contrário, mas a palavra fala que nós somos o templo do Espírito Santo. E eu tenho buscado de Deus entendimento para os lugares onde Ele tem me plantado, onde Ele tem me levado. E olha, como eu estou aprendendo ali, como o Espírito Santo tem me ensinado através da teoria, das coisas que eu estou lendo, os links que o Senhor tem feito a respeito dessas pesquisas com a palavra do Senhor. E é sobre isso que eu vou compartilhar com vocês, esses links que eu estou fazendo, essas viagens pelo texto bíblico e a maneira como a gente está entendendo. E isso tem influenciado no meu ministério, como ministra da palavra do Senhor, como uma cidadã dançante, como uma cidadã, como mãe, enfim. E eu tenho uma coisa que sempre eu pensei e tem me direcionado no meu trabalho como professora e coreógrafa e tudo mais, é a questão da dança, do papel da dança, não só na igreja, mas nas escolas, nos palcos brasileiros, nos palcos internacionais. Afinal de contas, o que é dança, o que isso significa na sociedade? E fazendo esse link com a igreja, o que a dança tem a ver com a igreja? O que a gente está fazendo? Que dança é essa que nós estamos levando nas plataformas, nas igrejas? E quando eu falo plataforma, eu não estou falando só no púlpito da igreja, lá na igreja. Estou falando quando a gente vai ministrar nos presídios, nas escolas, na rua, nas esquinas. Obrigada. Estou falando dessa dança que acontece no corpo desse cristão. Olha para o cristão que está do seu lado aí. O que significa ser cristão? Ser seguidor de Cristo, né? Isso faz toda a diferença, né? Então, eu tenho entendido, né? Tenho defendido essa bandeira que a dança ela é uma linguagem. E o meu doutoramento é exatamente em cima disso. Eu quero entender essa linguagem para entender isso, né? Eu estou estudando linguística. E dentro da linguística, uma área de pesquisa que se chama semiótica. Irmãos, tem hora que nas aulas, assim, no meio daquelas pessoas, me dá vontade de orar em línguas, porque o Espírito Santo começa a me ensinar e me falar tantas coisas. Bom, o nosso tempo é breve, vou tentar fazer um resumão, né?
Você trouxe a sua espada. Levanta a sua espada. Amém. Tem muito bailarino cristão que acha que a espada é a sapatilha, né? Eu creio que o Senhor tem para nós sapato de fogo, para pisar nas baratas do inferno, para pisar em todo parasita que tenta nos impedir na obra, amém? Então, nós precisamos desse sapato de fogo, sim. Então, dentro dessa ideia da dança como linguagem, eu descobri que nós precisamos buscar em Deus essa linguagem revelada. E como que é essa linguagem revelada? Ela vai acontecer à luz da Bíblia e do Espírito Santo. Sem essa dupla, né, que é a palavra e o Espírito Santo, a gente corre o risco de perder a visão, a gente corre o risco de começar a fazer dança na igreja, mas uma dança sem entendimento. E aí eu vou substituir dança pela palavra linguagem. Então a gente vai entender que a gente tem dentro da linguagem duas coisinhas que precisam acontecer, que é a expressão e o conteúdo. A forma, expressão tem forma e o conteúdo também tem forma. Só que essa forma é uma forma imanente. É uma forma que ela já existe, ela já está. Só que para ela se concretizar, ela precisa de ter a expressão. E aí você tem as linguagens verbais e as linguagens não verbais. E a dança, ela vai acontecer dentro de uma coisa que a semiótica vai chamar, que é a linguagem sincrética. Porque quando a gente dança, não é só visual, não é só uma linguagem visual de movimento. Tem a música, tem os instrumentos, tem os sons que a gente gera. Então, na dança, você tem um monte de coisa acontecendo. Olha que coisa interessante para a gente estar pensando. Então, a gente tem palavras que a gente utiliza muito no nosso meio, que é louvor e adoração. Que são expressões com conteúdos, com formas muito distintas. Louvor não é igual à adoração. Adoração é algo que vem da sua motivação, algo que vem de dentro, muito intrínseco, que está associado com o âmbito das paixões, das emoções, do meu amor, que é algo altamente subjetivo. Então, em poucas palavras, a adoração está associado com o índice do seu amor por Deus. E amor, a gente sabe que não acontece de uma hora para outra. Ninguém ama no estalo. Amor é resultado de relacionamento. Então, quem não tem relacionamento com Deus não tem condição de amá-lo. Porque o amor é uma coisa que precisa ser alimentada, né? O louvor já é diferente. Eu posso louvar a Deus sem adorá-lo. Por exemplo, pessoas, você deve conhecer, que a gente chama de convencidos, pessoas que não são convertidas, são convencidas. Sabe que Deus é Deus, sabe que Jesus morreu na cruz, sabe tudo, dá seu dízimo, tudo, mas ela não mudou a direção, não tem relacionamento com Deus. Deus abençoa? Abençoa porque Ele é Deus. E o prazer de Deus é abençoar. Só que quando a gente tem afinidade e relacionamento, a gente aproveita mais, não é? Vem cá, Vivi. Abraça seu irmão do lado aí, ó. Relacionamento começa assim, ó, pertinho. Olha, quando a gente está pertinho, você sente um cheirinho. Vivi, está com um cheirinho bom? Aí, se você cochichar, escuta. Então, gente, eu não tenho como. Eu conheci Vivi há um ano atrás, né, quase. E aí, eu olhei para Vivi e achei ela uma gata. Nossa, que moça bacana, tal. Aí a gente começou a conversar. Aí a gente começou, assim, se apaixonar, não foi? Quem escuta isso pode achar meio esquisito, né? Mas nós cristãos, o Senhor colocou esse amor ágape, né?
Aí a gente comecei a conhecer, ver o coração dela. E aí a gente não encontra todo dia, não, mas aquele amor gostoso ficou, né? E a gente vai se relacionando por e-mail, vai conversando. Com Deus, precisa ter isso, né? Se a gente pode, mas cadê a pele de Deus? Ah, gente, aí é no sobrenatural. Então, são coisas diferentes. Olha, Deus, eu te agradeço porque eu estou aqui no meio desses irmãos, que bênção. Nossa, muito obrigado porque eu ganhei esse tênis lindo da Vivian. Oh, Deus, muito obrigado. Aí a gente vai agradecer pelo abraço e tal. Mas isso é diferente de estar apaixonado, de estar amando, entende? Essas coisas todas são linguagens que têm formas e conteúdos diferentes. Consegui ilustrar para você? Quando a gente vai trabalhar com dança, a gente está trabalhando com linguagem e dentro desse contexto, então a gente tem as formas, a expressão e o conteúdo, né? Bom, então a gente vai dizer que dança é linguagem, né? E dentro desse esquema de linguagem, a gente tem coisas muito interessantes acontecendo aqui. Quando eu estou ministrando com dança, fazendo algum movimento, eu sou a destinadora do texto. E vocês que estão aí são os destinatários. Então, precisa ter esse jogo e esse relacionamento de imagem. Agora, olha só que interessante. Esse conteúdo que é formatado dentro da expressão que eu estou usando, e essa expressão pode ter, da dança, pode ser o balé clássico, pode ter a dança moderna, os vários estilos, né? Mas ele vai abraçar um conteúdo que é a ideia, que pode ser a letra da música que os músicos estão tocando, que pode ser uma ideia, às vezes é uma música instrumental e você tem um tema. Nós vamos ter uma amostra aqui à noite, a gente vai ter vários textos, mas mesmo assim, os teóricos vão dizer que tudo é texto e a linguagem está. Então não precisa ter um espetáculo, ter amostra de dança para ter texto. Enquanto vocês estavam ministrando aqui, né, o pessoal cantando, tocando, vocês dançando, eu fiquei ali lendo os textos. Nossa, quanta coisa vocês disseram, né? E você tem dentro disso o enunciador e o enunciatário, que isso pode acontecer, eu como enunciador e vocês enunciatários que recebem a mensagem, e no caso aqui, dentro do texto que está acontecendo aqui, eu estou dizendo alguma coisa, o outro está recebendo e a gente vai criando textos dentro dessa folha de papel que é o plano cênico no caso da dança. Por que eu estou falando isso, gente? Porque quando a gente ministra com dança, olha, é sério demais. É muita coisa acontecendo, são muitos detalhes que muitas vezes a gente não presta atenção. E são detalhes que muitas vezes se tornam brechas e começa a embaçar essa comunicação e esse papel para o qual nós, ministros de dança, estamos para cumprir. Porque nós não estamos... A dança na igreja, ela não pode ser entretenimento. Ela não pode ser para diversão. Aquela igreja é legal, lá tem dança. Começa a embaçar. Apesar de que eu acho que Deus nunca deixa de abençoar. Nunca deixa de abençoar. Nunca. Nunca. O índice de bênção é que pode variar. A gente vai chegar lá, né? Bom, uma coisa interessante da gente pensar que essa linguagem, então, é um fenômeno multiforme. Ele pode ter várias formas e eu estou fazendo uma associação do plano da linguagem escrita com a gestual, que, olha, não tem diferença praticamente nenhuma. Porque nós podemos falar que nós temos uma sintaxe da dança e uma semântica da dança. Sintaxe é como você organiza os movimentos, como você monta a coreografia, como você apropria do espaço.
e a semântica é o sentido que isso tem. Ou seja, uma coisa interessante, então, estou falando a parte mais prática, teórica, uma coisa super interessante que eles vão dizer, né, os teóricos da linguagem, é que o ser humano existe na linguagem. E é muito interessante que a linguagem, então, para eles, a linguagem é tudo. Tudo é linguagem. Se você prestar atenção nesse espaço, você vai ver um monte de coisa gritando, falando. Eu lembrei, né, a palavra fala aqui que as pedras gritam também, né? E eu comecei a fazer esse paralelo com a palavra do Senhor. Quer dizer, o ser humano existe na linguagem, na comunicação. Vamos lá em Gênesis capítulo 11:1. Nós vamos agora fazer um paralelo com um pouco dessa teoria. Não, nós vamos Gênesis capítulo 1 mesmo. Em termos de linguagem, antes da gente ler, preciso lembrar a vocês uma coisa. O texto, para ele ter sentido, um sentido objetivo, o texto precisa ter uma palavrinha que se chama verbo. O verbo é que vai dar ação, delegar a ação naquela fala todinha. Então, a gente tem aqui um verbo importante em português, que é o haver, o to be, em inglês e por aí vai. Olha, interessante esse texto aqui, ó. Disse Deus, fala, disse Deus. Olha, haja luz e houve luz. Então, a gente tem aqui, a gente começa com o verbo dizer. Dizer, a gente tem que ter a manifestação de uma linguagem, de uma fala. Haja luz. Se Deus falou haja luz, significa o quê? Que não tinha luz. Haja luz e houve luz. A claridade se instalou. Maravilhoso. Oxaramanais. Deus, em nome de Jesus, eu oro nesse instante para que o Senhor possa trazer entendimento. Entendimento para nós, entendimento para a igreja. Haja luz. Então, a gente vai ver aqui, ó, 11. Agora nós vamos, Gênesis 11:1. Vai dizer assim, ora, em toda a terra havia apenas, vamos ler juntos? Uma linguagem. Qual que era a linguagem? A linguagem, a língua de Deus. E sabe uma coisa que os teóricos vão dizer da linguagem? Que linguagem é cultura. O jeito de falar, o sotaque, a maneira de falar, as variedades, puxa vida. E antes a gente vai ver aqui que havia uma linguagem. O que aconteceu, igreja? Que hoje a gente tem tantas línguas, tantas linguagens. Nós estamos falando aqui de revelação, é a palavra revelada. Anota isso aí. Então, a linguagem é uma forma de comunicação, vamos pensar aqui, entre nós, né? E mesmo que você tenha problemas na língua, que língua é diferente de linguagem, a língua são códigos verbais ou visuais. Por exemplo, o português são códigos, né? O inglês, porque se eu falar aqui em francês, muitas pessoas não vão entender, porque você precisa de aprender os códigos, né? Mas existe então, para a gente se comunicar, eu posso falar aqui com gesto, né?
estou com fome, ou estou com calor, eu vou tirando a blusa. Então, essa linguagem visual e essa linguagem corporal, essa linguagem, ela vai acontecer e é ela que vai fazer com que nós nos entendamos aqui. E a gente, então, tem uma linguagem também que vai nos aproximar de Deus. O que nos aproxima de Deus também é linguagem. A palavra fala que eu preciso aceitar Jesus, eu preciso verbalizar, não está lá? E eu preciso crer. Crer também é linguagem. Crer é uma resposta, eu como enunciadora, enunciatária, receber do meu Deus como enunciadora a palavra e aceitar. Então, a linguagem para ser instalada precisa ter esse encontro de entendimento. Sem entendimento, a linguagem ela está num lugar que a gente vai chamar de imanência. O que a gente precisa? O que eu quero dizer? Que nós precisamos, urgente. Nós não podemos abrir mão do Espírito Santo, porque existe uma estratégia, né? O objetivo do diabo, a gente vai ver aí, começa lá em Gênesis, que tudo começou aí. Satanás embaçou essa linguagem, esse relacionamento, esse canal de comunicação do homem com Deus. Mas antes, olha só, essa linguagem então, pela palavra, em nós temos aqui oração, adoração, louvor, gratidão, tudo é texto. Mateus 6. Mateus 6 vai nos dizer uma coisa super interessante. Uma palavra para nós, que ministramos com a palavra revelada na dança. Amém, igreja? 6:5. E quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos os homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai, que estás em secreto, e teu pai, que vem em secreto, te recompensará. O que me chama a atenção aqui é o que o Senhor fala sobre uma oração hipócrita. O que é isso? É um texto. Vamos falar para nós aqui, nós da dança, porque quando a gente está ministrando com dança é um texto, não é? Nós estamos orando com dança, nós estamos pregando com dança. Deus está falando de vamos trazer para nós, né? Para que a gente não seja hipócrita. A distância do que eu digo, do que eu vivo. A distância do que eu estou